Em meu comentário da semana passada, falei sobre a nova estratégia que os inimigos do presidente da República resolveram empreender, entrando numa aventura criminosa e muito arriscada que consiste em afundar um barco em que eles também estão. Esse barco é o Brasil. A estratégia é clara: afastar os investidores estrangeiros de modo a destruir nossa economia. Sabem que nossa poupança interna é insuficiente. O governo federal e os investidores nacionais, mesmo somados, não conseguirão suprir nossas necessidades com os capitais disponíveis neste momento, porque receberam uma herança maldita dos governos de Lula e Dilma, enfrentaram uma pandemia dispendiosa e agora têm dificuldades com uma guerra com atores bastante importantes. Precisamos de recursos externos. Confiando no governo federal e no futuro do país, empresas multinacionais e fundos de investimento estrangeiros estão aplicando bilhões de dólares em nosso país e ajudando a acelerar a recuperação de nossa economia. Os petralhas querem interromper ou pelo menos dificultar esse fluxo de capitais. Felizmente, todos os dias são anunciados investimentos estrangeiros bilionários no Brasil, no agronegócio, em infraestrutura, em energia, e a oposição bandida espuma de raiva e quer evitar que isso continue a acontecer. Naquele mesmo comentário, eu mostrei resumidamente que o governo Bolsonaro está compatibilizando nossa oferta de energia com sustentabilidade ambiental, instituindo programas de incentivo às fontes renováveis de energia, e que elas estão crescendo rapidamente e atraindo grandes capitais do exterior. A fonte eólica, por exemplo, já é um grande destaque e será maior ainda no futuro, tanto na terra quanto na água. Os maciços investimentos correspondentes já estão despontando e muitos deles já foram contratados. Meu comentário de hoje mostra um exemplo concreto dessa nova estratégia antipatriótica da esquerdalha que trabalha impiedosamente para desgraçar o Brasil e seu povo. A esquerda se alimenta da pobreza alheia. A empresa multinacional portuguesa EDP Renováveis obteve em 2019 uma licença prévia para implantar na Paraíba um complexo eólico que ocupará uma área de 7.600 hectares e terá capacidade de 302 megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 36 mil casas. Será um conjunto composto por 8 parques eólicos com 55 turbinas, os aerogeradores, né? A obra é o resultado de um avanço meteórico na energia eólica no Brasil e que vai ajudar fortemente a reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. O avanço de fontes energéticas fósseis não é desejável, pois sua queima acelera as mudanças climáticas. O importante é substituí-las por energias renováveis. Segundo o Ministério de Minas e Energia, essas usinas eólicas, que são renováveis, e que em 2000 respondiam por apenas 1% da matriz elétrica nacional,
passaram a responder em 2021 por 11% da matriz e se tornaram a terceira principal fonte do país, atrás apenas das hidrelétricas, que geram 57%, e chegando já muito perto das usinas térmicas, que representam 12% do total. Afortunadamente, boa parte do crescimento da energia eólica ocorreu no Nordeste. Essa região abriga 90% da capacidade instalada no Brasil. E a participação dessa fonte deve aumentar ainda mais nos anos próximos, o que é espetacular, porque vai levar progresso a uma região marcada pela pobreza secular. Mas não é o que querem os petralhas. A esquerda quer manter o Nordeste na miséria. Por isso, com a orientação dos movimentos e partidos de esquerda, foi organizada a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, lá na região de Borborema. A militância foi às ruas em 2 de maio, em Solânia, na Paraíba. A maioria dos manifestantes vestia camisetas vermelhas e à frente do grupo ia um estandarte com um enorme retrato de Marielle. Era a carteira de identidade do movimento. O objetivo era protestar contra o empreendimento de uma multinacional portuguesa que raramente é associada a danos ambientais. A EDP Renováveis, Energia de Portugal Renováveis, é uma empresa de ponta e assumiu o compromisso contratual de garantir o mínimo impacto ambiental do seu parque eólico. E assim o fará certamente, pois sua tradição é muito positiva. Inclusive, ela ganhou, durante 2 anos seguidos, o prêmio de empresa mais sustentável da nossa Bolsa de Valores. É inacreditável, mas a tal Marcha das Mulheres protestava contra esse projeto, em que todos ganham. Quem aluga seu terreno recebe de 2 até 4 mil reais por mês, 5 a 10 vezes mais do que consegue produzir naquele pobre pedaço de terra do semiárido. O projeto ainda gera arrecadação para os governos, cria empregos em volta do empreendimento e leva renda a uma região paupérrima, em que a maioria das famílias sobrevive graças ao Auxílio Brasil dado pelo governo federal. Grande parte dessa gente, no futuro, vai dispensar essa transferência de renda do programa federal, porque vai ter emprego e salário, ou alugar parte de suas terras, onde vão instalar as torres, e por isso receber uma renda que permitirá folgadamente o seu sustento. É incrível tal protesto, mas é verdade, porque é parte da estratégia eleitoral que mostra a insanidade do PT e de sua turma. Eles são a vanguarda do retrocesso. Querem afastar os investidores e arruinar a economia, ou pelo menos retardar sua recuperação, julgando que assim criarão um clima de rejeição a Bolsonaro e o derrotarão nas eleições, podendo então voltar a mamar nas tetas gordas da corrupção e do clientelismo. O movimento diz ter suas razões. Alega que é contra a implantação do complexo eólico por se tratar de um modelo que agride a natureza e as mulheres e põe em risco os modos de vida locais. Segundo a liderança do movimento, o ruído constante das turbinas afeta a saúde mental dos moradores. As mulheres não conseguem dormir com o barulho do aerogerador. Mentira! O equipamento, bastante moderno, tem um mínimo de atrito e sua manutenção é rigorosa. Talvez o vento faça mais barulho do que ele.
Outro argumento: os agricultores que arrendarem suas terras para as usinas terão que reduzir o tamanho de suas roças ou abandonar a agricultura. E, além disso, é muito penoso trabalhar debaixo dos aerogeradores, desconfortável, o barulho, há risco de acidentes. Omitem o fato de que a renda obtida com aluguel é 5 a 10 vezes maior, como eu disse, que a renda que extrairiam de sua agricultura de subsistência. Com essa renda, eles podem comprar outras terras em outros locais muito melhores. Outro impacto que afetaria especialmente mulheres jovens refere-se à mão de obra especializada contratada para construir as usinas, e são, em sua maioria, composta de trabalhadores, homens vindos de outras regiões do país. Segundo as manifestantes, alguns desses homens têm relacionamentos amorosos com as mulheres e moças locais. Em consequência, elas ficam grávidas. Os homens vão embora ao concluir os trabalhos e as mulheres ficam com os filhos para criar. As crianças nascidas desses relacionamentos são conhecidas na região como os filhos dos ventos. Esse realmente só pode ser um argumento inventado pela Marilena Chaui, né? Nada que uma boa educação não resolva, né? Outra queixa do movimento: as empresas de energia eólica negociam, e aí é que está o cerne da questão, negociam diretamente com as famílias donas das terras, em vez de procurar as associações de moradores, pois estas e os sindicatos gostariam que as transações passassem por eles. Parecem ignorar o direito de propriedade previsto na Constituição, que dá aos donos das terras o livre-arbítrio acerca de seu destino. É estranho, não é? Por que será que eles querem participar das negociações no lugar dos proprietários? Tem esperança de mortadela nessa jogada? A marcha aconteceu no início da semana passada, né? Mas os petistas devem estar furiosos porque se deram muito mal imediatamente nesse episódio. Apenas 4 ou 5 dias depois, uma outra multinacional, também portuguesa, a petrolífera poderosíssima Galp, que já explora energia solar em nosso país, resolveu que vai investir em 2 projetos de energia eólica no Brasil. Confiança da pátria-mãe no filho que vai completar 200 anos de independência no próximo dia 7 de setembro. Caso o Congresso fizesse seu trabalho e tocasse as reformas necessárias ao país, caso o STF não se metesse a interpretar a Constituição, desrespeitando-a em certos casos e sempre, por acaso, contra o presidente da República, o Brasil se tornaria uma potência mundial a curto prazo, pois mesmo enfrentando todos esses obstáculos citados, o governo Bolsonaro vai de vento em popa. E nas eleições, os seus barulhentos adversários é que vão rodar.